Hoje o nosso vídeo é totalmente diferente. Não vai ter tour, eu vou ficar aqui, mas para mostrar para vocês uma etapa muito importante do nosso trabalho, a etapa de processo criativo. Na verdade, eu vou explicar para vocês como funciona esse começo do cliente fechar um contrato com a gente e a gente desenvolver o projeto dele. O que a gente pede para o cliente, o que o cliente nos manda e como que funciona essa etapa. Vamos lá? O cliente nos manda um pedido de orçamento. Eu até vou deixar aqui embaixo na descrição um link para caso você queira um orçamento. É só acessar o link e nos mandar. Quando a gente manda esse orçamento, o cliente pode entrar em contato e pedir uma reunião por videoconferência para a gente explicar algumas dúvidas, conversar um pouco. E aí o cliente fechou. Esse caso que eu vou dar de exemplo é um apartamento em São Paulo. Então a gente fez presencial, mas a gente faz projetos online também. Sobre um projeto em São Paulo, como que funciona? A gente vai agendar uma medição. A medição nada mais é do que tirar as medidas reais do ambiente. Vou até, um adendo. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo de um apartamento de 33 metros quadrados que a gente acabou de começar a desenvolver. Eu acho que o legal de eu mostrar essa etapa para vocês é mostrar a etapa real, de como que funciona e como que tá o andamento desse projeto. Feita a medição, a gente passa essas medidas para o AutoCAD, que é um software que a gente usa para iniciar o projeto. E aí a gente tem que agora entender o cliente. E como que a gente entende o cliente? Bom, a gente criou um formulário no Google Forms, que é um briefing. Nesse briefing a gente tem perguntas-chave importantes, que vai entender um pouco mais do gosto do cliente, do que ele quer como eletrodomésticos, do que ele quer, como que ele usa aquele ambiente. Então, por exemplo, se ele tem animal, se ele vai colocar um item para gato, se ele quer algum item para o cachorro. É bem detalhado, sabe? Então a gente manda isso, o cliente nos responde e aí a gente começa. E um item bem importante que a gente coloca nesse briefing é sobre budget. O que é o budget? É o investimento que esse cliente pretende fazer no apartamento. Depois desse budget, que ele passa pra gente, a gente gosta de alinhar as expectativas com o cliente. Por quê? Às vezes tem cliente que vem com um valor que é baixo e que é uma coisa muito... muitos painéis de madeira, muito isso, muitos materiais caros. E aí eu não acho legal eu falar que é possível, mostrar tudo para o cliente, fazer um 3D maravilhoso e chegar lá na frente com um orçamento que vai ficar o dobro. Então eu sempre falo sobre alinhar as expectativas. Isso é muito importante no nosso trabalho, porque a gente está lidando com sonhos, a gente está lidando com investimentos altos. E eu não acho legal o cliente chegar lá no final e ficar decepcionado ou ficar frustrado por não poder executar um projeto que ele queria. Então a gente sempre alinha as expectativas com o cliente com relação ao budget dele e ao projeto que ele está imaginando. Então esse cliente, ele tem um perfil bem diferente do comum. Por quê? Ele comprou um apartamento para fazer Airbnb, então ele vai ter um apartamento para aluguel. Por isso, a gente tem que entender ainda mais quais são as necessidades desse lugar. Quando é para moradia, a gente vai ter que estudar os clientes, o gosto de cada cliente. Nesse caso, a gente vai estudar um pouco mais além. A gente vai estudar o gosto do cliente, o que ele quer, o que ele imagina e mais o que é necessário para ter um Airbnb de qualidade, um apartamento para aluguel legal. Mas vamos lá. Esse daqui é o formulário de briefing que o cliente recebe, tá? Esse aqui já tá preenchido e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente pergunta. Então, que ambientes costumam usar mais? Eletrodomésticos e eletrônicos necessários, a gente coloca todos os itens e aí o cliente vai ticando o que ele quer, qual que é a intenção dele. Então, por exemplo, coifa, geladeira, adega, porque às vezes a gente tem que já encaixar esses itens no layout. Eletrodomésticos e eletrônicos existentes ou já comprados, para a gente evitar qualquer tipo de erro durante o layout ou na compra, na compra de eletrodomésticos, a gente colocar os eletrodomésticos já existentes. Mesmo item para mobiliário, se ele já tem, se eles já compraram.
entender. A cama, qual foi escolhida nesse caso aqui, é uma cama queen que eles querem. A gente fez opções com a cama de casal, porque era a que ficava melhor no ambiente, mas mesmo assim ele optou pela queen. E aí eu vou mostrar também na planta pra vocês como que a gente resolve essa situação. Bom, depois de entender um pouco o cliente, entender as necessidades dele, quanto que é o valor que ele vai investir, a gente vai fazer um desenvolvimento de layout. A gente não começa pelo 3D aqui, a gente começa por layout. O que é o layout? É a planta baixa e a gente vai encaixar todos os mobiliários que ele precisa, todos os itens que ele precisa dentro dessa planta. Antes da gente começar o 3D, qual a importância dessa etapa? Primeiro, para o cliente, vamos dizer assim, se localizar no apartamento, então ele entender um pouco qual é o tamanho, a dimensão disso, porque muitas vezes a gente chega no local e o cliente fala, eu queria um sofá de tantos metros aqui, isso e aquilo, mas é uma visão sem metragem. Então, quando a gente coloca mesmo na planta, mede tudo, a gente consegue saber cada cantinho, o que vai caber. E aí foi esse caso. Nesse caso, como é um apartamento pequeno, impressionantemente a gente acaba tendo muito mais opções. A gente fez 8 opções de layout até chegar em uma que ele agradasse 100%. Então essa é a planta original do apartamento, tá? Aqui tá com as dimensões, porque eu sei que vocês gostam de ver. E eu vou explicar um pouquinho do conceito, do que a gente imaginou para chegar no layout que eu vou apresentar. Essa daqui é a entrada do apartamento. Logo à direita, a gente tem uma bancada de preto São Gabriel que foi entregue pela construtora, que nos permite ter uma cozinha nesse local. Aqui na área externa, a gente também tem uma bancada em preto São Gabriel, que também nos permite fazer a cozinha aqui. E aí, a nossa maior dúvida nesse projeto foi o seguinte: nós vamos fazer o fechamento dessa varanda, porém, esse apartamento ele fica numa região muito barulhenta e no terceiro andar. Ou seja, essa porta ela não vai ter a mesma vedação do que essa. E a gente então entendeu que não faria muito sentido a gente tirar essa porta. Dessa forma, o que a gente fez? A gente gosta muito de setorizar os apartamentos menores, esses estúdios, para que não fique tudo junto, para que cada ambiente esteja no seu lugar. Então, como que a gente imaginou? Aqui a gente setorizou como um quarto. Aqui, a sala. Aqui, uma região de hall com local para armazenamento. Então, um armário, né, esses itens. E aqui na área externa seria a cozinha. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá? O layout aprovado. Bom, então eu vou mostrar para vocês. Essa foi a planta aprovada pelo cliente. Esse aqui é o 8º layout que a gente desenvolveu para ele. E esse foi o layout que mais agradou ele. E aí tem alguns itens que eu quero até comentar, que eu tenho certeza que vocês já vão reparar. Então, por exemplo, esse cliente ele queria muito que a cama ela fosse queen. E a gente alertou para ele que a cama queen ela fica com uma passagem muito estreita na lateral. Mas ele falou que tudo bem, que ele ia seguir dessa forma. Então, quando é assim, a gente deixa uma observação, avisando que não é a maneira que a gente prefere, mas que o cliente foi alertado. Mas vamos lá ao projeto, no geral. Então, aqui é entrada. Aqui nessa primeira lateral direita, a gente tem aquela questão que eu comentei de armazenamento. Então, é um armário de vassouras, produtos de limpeza e etc. Logo aqui ao lado a gente tem o home office, só que esse home office a gente dividiu ele em duas partes, que a gente vai conseguir ver melhor ele no 3D, que é a primeira parte é uma área de armazenamento para mala e a segunda parte é a parte do home office. Logo aqui em seguida a gente tem um sofá bem grande, a gente conseguiu colocar um sofá de 2,20 metros. Aqui na central a gente tem uma estante que vai ter uma televisão giratória, né, para que ela sirva para os dois lados. E o que a gente teve que se atentar aqui, bem importante, que é legal, ó, a gente tem aqui um fluxo muito livre de circulação. Então, a pessoa, ela
entra e vem aqui pra fora, ela entra e vem aqui pros armários, e ela entra e vem aqui. A gente não tem um zigue-zague no apartamento, que é bem importante também de se atentar. Então, essas dimensões, elas são estreitas, mas isso tudo foi aprovado com o cliente e ele prefere dessa maneira. Esse móvel aqui, ele serve para um armazenamento também de itens quando a cliente chega do trabalho e quer deixar algum item aqui guardado. A gente deixou aqui. Até pra gente não ficar com a lateral desse armário exposta, tá? Aí, na área externa, ficou toda a parte de cozinha. Essa bancada da construtora a gente manteve, tá? Ela é inteira, assim. Fizemos uma ilha com cooktop, micro-ondas, forno, tudo que precisa. Aqui nesse lado, não ficou tão confortável, né? A geladeira do outro lado, mas de fato é a maneira mais prática de você ter uma cozinha completa. A gente chegou a colocar a geladeira desse lado, mas o que acontece é que fica muito pouco espaço para você manusear alimentos e tudo mais aqui do lado da cuba. Então a geladeira ficou desse lado e aqui a gente tem uma pequena lavanderia que vai ser toda fechada, toda bonitinha. E aí até uma coisa que a gente tem que sempre lembrar de colocar é que aqui a gente tem uma mureta, onde nessa mureta vai a condensadora de ar-condicionado. E aí, toda essa abertura dos vidros, antes que me perguntem, ela será feita aqui. Ela não vai ser feita onde está a geladeira. Por isso que a gente conseguiu fazer a geladeira nessa lateral e a bancada inteiriça aqui. Que isso é um item importante, muitas vezes a gente perde aqui esses 70 centímetros para colocar esses vidros. Bom, depois então desse processo todo de layout, de briefing, a gente inicia o projeto 3D, que é uma parte muito mais gostosa para o cliente de visualizar. A gente faz uma seleção prévia de um mood board, então nesse caso lá, se a gente vai manter o piso, se a gente vai manter a bancada, como a gente já tem o budget, a gente vai avaliando o que vale a pena ou não. E, por exemplo, é um apartamento que ele tem que ser atemporal, porque é um apartamento para aluguel. Então a gente está selecionando alguns itens aqui, como uma madeira mais clara, mesclado a uma madeira, a um MDF cinza, que a gente gosta bastante de usar, com um revestimento branco, mas com um toquezinho assim, ó, de cinza, tá vendo como fica legal? Então a gente vai escolhendo alguns revestimentos e acabamentos para desenvolver o 3D. Depois que a gente desenvolve o 3D, a gente manda, eu vou mostrar para vocês a gente desenvolvendo, a gente manda para o cliente uma apresentação e nessa apresentação ele pode fazer ajustes, modificações de cores, de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei colocar o máximo de informações e o mais detalhado possível para vocês entenderem como que funciona essa etapa. E até mesmo para vocês verem que não é uma etapa muito simples, não é tudo tão rápido quanto todo mundo acha, faz um projeto aí, mas é tudo pensado, tudo calculado e a gente tem que se atentar a cada centímetro para que lá no futuro ou lá na frente, quando o projeto ficar pronto, o cliente fique 100% satisfeito. Então, se inscreve no canal, comenta, curte, porque eu vou sempre colocar cada vez mais conteúdos por aqui.